Bom dia. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, este prevalecerá. Deus considera mais o seu propósito do que os seus sonhos. Estudar a mente de Deus. A mente de Deus é mais importante que a mão de Deus. A mão de Deus fala sobre seus atos, mas a mente de Deus oferece sua sabedoria. Moisés conheceu a mente de Deus. As pessoas conhecem os seus atos. E aqueles que conheceram os atos de Deus não desenvolveram um relacionamento. Mas aqueles que conheceram a mente de Deus são envolvidos por ela e desenvolvem uma credibilidade que só tem quem o conhece. E Moisés tinha essa credibilidade. O propósito é a coisa mais importante na vida. A maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê, do que estar morto e não conhecer a vida. Propósito significa a razão original, porque algo foi criado. Propósito significa motivação para começar uma criação. É por isso que nas orações pedimos qual o propósito para isso, qual o propósito para aquilo. Porque eu entendo que se eu não entender o porquê de algumas coisas, eu não vou usar. Se você não souber o porquê você tem algo, você não usará ele. Isso inclui a sua própria vida. O propósito da oração é onde quero chegar. Não importa o quão grande é a sua igreja, o importante é as reuniões de oração. O melhor culto a melhor reunião nas igrejas é o culto de oração. É a reunião de oração. É onde há propósito de oração. A maioria dos cultos de oração vai menos da metade dos membros da igreja, porque não tem propósito de oração. Igreja que ora é igreja cheia de vida, cheia de unção. É a igreja que o Espírito Santo visita. É a igreja que está debaixo das asas dos anjos de Deus. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Orar sem cessar. A oração não é uma opção, não é uma escolha. A oração é uma regra de um verdadeiro cristão. A oração é algo que devemos fazer diariamente. Mateus 6,5 diz: o quando orardes, isto é suficiente. É quando orardes, isso é suficiente. Jesus não disse você orar, mas quando você orar. É por isso que se você é cristão, você é igreja, você deve fazer isso. Orar sem cessar. Orar. O remédio de tudo é a oração. O melhor culto é da oração. É o remédio dos desastres familiares, dos desastres emocional e espiritual. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa. Ela disse para mim: se Deus é Deus, se Deus sabe do meu futuro, do meu passado, do meu presente, do que eu preciso?
do que estou passando. Se Deus sabe tudo da minha vida, por que orar? É uma boa pergunta. E essa pergunta mexeu comigo. E aí fiquei pensando. E fui procurar ajuda nessa resposta. E essa resposta que eu achei me impactou. E eu me encontrei nela. São 3 respostas. A primeira resposta é: Deus é soberano como sua palavra. A segunda resposta: Deus está limitado pela sua palavra. E a terceira resposta: Deus nunca violará a sua palavra. Isso é o motivo da oração. Você não entendeu? Vou explicar para você. A oração foi criada pelas limitações da palavra de Deus. Lucas 11:1, Jesus em um lugar orando, e quando acabou, um discípulo pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos poderiam pedir várias coisas, como curar um doente, como andar sobre as águas, como fazer um cego enxergar, como multiplicar os pães. Mas não, eles viram que o canal de tudo isso era a oração. E uma coisa que Jesus sempre fazia era se afastar e orar sozinho. Sabe por quê? Porque a oração é uma coisa íntima, uma coisa especial. É uma conversa entre você e o Altíssimo. Quando tiver que orar, ore sozinho. Se concentre na sua intimidade, na oração. Se entregue. No momento da oração, Jesus orava todos os dias pela madrugada. Orava 4 horas, sabe por quê? Porque quando necessitava de um milagre, ele agia em 1 minuto. Foi aí que os discípulos acharam o importante da oração. Quanto mais oração, mais importante, mais rápido era o milagre. A cura, a libertação, a solução dos seus problemas. Se não solucionar, ore sem cessar. Ore sem cessar. Oração não é um tempo gasto, sim um tempo investido. Igreja, ore. Fica essa mensagem para você. Tenha um bom dia. Um beijo no seu coração.